Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, a Física por Cavallari. Para quem não me conhece, meu nome é Micael Cavallari de Oliveira e hoje a gente vai dar continuidade com elegância aos exercícios de gráficos do movimento uniforme. Na realidade, na aula passada eu falei sobre movimento uniforme na parte de análise gráfica e hoje a gente vai fazer a aplicação dessa parte. Tranquilo? Então, bora lá, mão na massa e sem enrolação. Então, né? Vamos começar aqui. A gente tem um exercício aí, né? A gente já consegue visualizar que é gráfico. Então, vamos embora. Vamos embora. Beleza. Dois tratores, 1 e 2, percorrem a mesma rodovia e suas posições variam com o tempo, conforme o gráfico a seguir. Determine o instante de encontro desses veículos. Beleza. A gente vai determinar então esse instante, mas também a gente vai determinar qual que é a posição desse encontro. Beleza? Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Primeira coisa que eu consigo tirar desse gráfico. O trator 1, né? Esse cara aqui, ele está o quê? Apresentando um movimento progressivo. Disso aqui eu consigo tirar que a velocidade vai ser maior que zero. E isso implica que a posição, né? A posição com relação ao tempo vai estar variando positivamente, ok? Em relação ao tempo. Beleza. Do gráfico 2, a gente tem que o movimento por esse trator, né? Do gráfico 2 não, do trator 2 a gente tem que o movimento desse cara é um movimento retrógrado. Ah, Micael, como você sabe disso? Vamos lá. A minha velocidade ela é menor que zero e ela se dá no sentido contrário à trajetória. Então a sua posição ela vai diminuindo com relação ao tempo. Na verdade não é que vai ser negativo, né? A velocidade aqui, o deslocamento aqui não vai ser negativo. Mas o que eu quero dizer é que essa posição ela aumenta, né? Retrógrado. E essa outra posição aqui ela vai diminuindo com relação ao tempo. É isso que eu quero dizer, beleza? Show de bola. Então essa é a primeira conclusão que eu consigo tirar desse gráfico. Qual que é a outra conclusão? Vai chegar um certo instante em que esses dois automóveis vão se encontrar. E é justamente esse cara que eu quero determinar. Para isso, a gente tem que analisar algumas coisinhas, né? Eu tenho a função horária da posição do trator 1 ou eu tenho a função horária da posição do trator 2? Não, então a gente tem que determinar. Primeiro, vamos analisar o gráfico e ver se tem informações suficientes para isso. Beleza, tem, né? Tem. A gente tem a posição inicial de 2, a gente tem a posição inicial de 1, a gente consegue determinar qual que é, o ângulo desse cara, Beleza, dá para resolver sem problemas, né? Por que determinar o ângulo? Para eu determinar quem que é a velocidade, né? A gente sabe que a velocidade ela é igual à tangente de um determinado ângulo ali, que eu vou chamar de θ. Ok, vamos lá então. Função horária da posição para o móvel 1, né? Que é esse cara aqui. O que eu tenho de informação para ele, né? Eu tenho que a posição inicial de 1 é igual a zero. E eu sei que a velocidade vai ser igual a tangente de alfa. Ah, Micael, mas quem que é esse alfa, né? Esse alfa é esse cara aqui, ó. Esse ângulo aqui, ok? A tangente ela é calculada como? É esse pedaço, né? A variação desse pedaço, que eu vou chamar de ΔS, e a variação do tempo, né? Que eu vou chamar de ΔT. Então vai ser 60 menos zero dividido por 3 menos zero. Então, portanto, né? A velocidade é igual a 60 dividido por 3, que é igual a 20 quilômetros por hora. Ah, Micael, por que você sabe que é 20 quilômetros por hora? Porque aqui, ó, o tempo está sendo dado em horas e o deslocamento, né, a posição está sendo dada em quilômetros. Beleza? Essa é a ideia. Bom, então a função horária da posição do automóvel, do trator, né, na realidade do trator 1, vai ser dada por S1 de t igual a 0 mais... Por que mais? Porque justamente, né, a velocidade aqui vai ser positiva, né, porque esse ângulo alfa
ele é maior que... na verdade, esse alfa, né? Ele está variando entre 0... Já não pode ser igual, né? Entre 0 e 90, ok? E aí eu consigo determinar e eu sei que ele é positivo, né? Quando a gente olha e analisa o ciclo trigonométrico, eu sei que ele é positivo. Beleza. Então, a gente tem 20 vezes t. Ah, Mica, você colocou já em quilômetros por hora? Pode isso? Pode. Tá? É como o sisteminha apareceu aqui. O sisteminha não, né? É como as unidades desse problema apareceram para a gente. Poderia acontecer dele pedir em metros por segundo. E aí você tem que ter a sacada de fazer a conversão. Beleza? Mas ok, deu em quilômetros por hora, pode deixar em quilômetros por hora. Ok? Então, show de bola. Então, isso aqui é igual a 20t. A 20 mais t, né? Então, a gente já sabe que S1t, né? Ou seja, a posição, né? Com relação ao tempo do trator, a função horária da posição do trator 1 é dado por 20... É 20t, né? Perdão. Aqui é 20t. Ô, Micael, viu? Então, vamos lá. 20t. Show de bola. Eu vou apagar esse cara aqui agora. E aí a gente vai ter o seguinte. Vamos calcular agora para a posição 2. Na verdade, para a posição 2 não, né? Para o trator 2. Vamos embora. Para o trator 2. Então agora é função horária da posição para o trator 2. Cara, o que a gente tem de informação, né? A gente sabe, a gente consegue calcular esse ângulo aqui, certo? Esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ. Tudo bem? Então, existe uma certa variação aqui, né? Que eu vou chamar de ΔS também. Pode ser ΔS2, vai. ΔS2. E aqui você também tem a variação que é o mesmo, né? Então, vamos lá. A posição inicial. Primeira pergunta. Qual que é a posição inicial do trator 2? Ela é 300, né? Que é justamente onde corta no eixo da posição. Né? Que é quando o meu instante é 0. Né? Quando o meu instante é 0, é onde corta, então é 300. Então, S0 vai ser 300 quilômetros, tá? 300 quilômetros, beleza. E a velocidade? A velocidade vai ser igual a tangente desse ângulo, θ. Só que veja, eu preciso do suplemento desse cara, né? Então, na verdade, eu teria que olhar para esse ângulo aqui, que eu vou chamar de gama. Só que eu sei, né, pelas relações de suplemento, né? A gente sabe que gama mais θ é igual a 180. Então, isso implica que gama é igual a 180 menos θ. Se isso acontece, isso implica que a tangente de θ, ou melhor, a tangente de gama, ela é igual a tangente a menos a tangente de θ. Beleza? Tem como eu demonstrar? Teria como eu demonstrar, mas não vou fazer isso, mas essa é a ideia. Tudo bem? Então, show de bola, então. Então, determinando quem que é θ, né? Quem que é a tangente de θ, é o quê? É eu pegar esse cara, que vai ser 300, menos 270, dividido por 3 menos 0, né? Então, vamos ficar com tangente de θ igual a 300 menos 270, vai ser 30, né? 30 dividido por 3, que é igual a 10. 10 o quê? Quilômetros por hora. Beleza? Portanto, a minha velocidade, ela é igual. Ela tem que ser igual a essa tangente aqui, né? A tangente de gama, que é igual a menos a tangente de θ. Então, isso aqui vai ser igual a menos 10 quilômetros por hora. Tudo bem? Então, pronto. A gente já tem, então, a posição 2 com relação ao tempo, que vai ser 300, né? Que é a posição inicial, menos 10t. Isso tudo dado em quilômetros por hora, né? Tudo bem a ideia, pessoal? Deu para entender isso aqui? Beleza? Porque um é suplemento do outro. Suplemento do outro. Ok? Então eu posso escrever dessa forma. Uma outra forma de você analisar isso é o seguinte.
esse ângulo ele é suplementar, né? Então significa que se aqui vale 45, esse ângulo aqui vai ser 135, né? Então significa que 45 está aqui. Então esse cara correspondente é 135. É como se fosse 45 graus, só que para o lado negativo, né? Só que quando a gente olha a tangente, que é aqui, a gente vai olhar para esse ângulo aqui, né? Que é todo esse cara aqui, que é 135. E aí vai ser negativo. Beleza? Show de bola, então. O que a gente pode fazer agora, né? Porque a gente sempre tem que olhar o ângulo, justamente esse cara aqui, né? Esse ângulo aqui. Então, se ele vai muito para um lado, igual está representado por gama, né? Se ele é um ângulo muito grande, ou seja, se é um ângulo, esse ângulo gama aqui, ele está entre 180 e 90. Se isso acontece, a tangente de gama, ela é naturalmente menor que zero, ok? Porque ela vai estar no segundo quadrante ali, que é justamente o que eu estou explicando aqui agora, ok? Beleza, então. Então é isso. Então vai ser menos 10 km por hora. Então agora a gente vai resolver o que? Esse encontro, né? Essa é a ideia. Deixa eu só apagar aqui. Beleza. Então vamos resolver esse encontro? Por encontro, né? Pelo encontro, a gente vai ter o seguinte. S1 de t é igual a S2 de t. E quem eu quero determinar é justamente o meu t. Então fica sendo 20t igual a 300 menos 10t. Isso implica, vou somar 10t para os dois lados, então vai ficar 30t igual a 300, né? Simplifico, então t é igual a 10. Ah, Micael, 10 o quê? 10 horas, beleza? Lembrando que a unidade aqui, né, a unidade desses caras aqui está em quilômetros por hora, né? Essa é a ideia. Então, o instante, né? O instante de encontro será t igual a 10 horas. Show de bola, então. Perfeito. Tranquilo, primeiro exercício era isso. Agora eu quero determinar qual que é a posição. Cara, a posição basta eu fazer o quê? Deixa eu colocar de outra cor. A posição basta substituir em qualquer um, né? Então, S1 de 10 vai ser igual a 20 vezes 10, que é igual a 200 quilômetros, né? Então, essa posição aqui, né? A posição aqui é de 200 quilômetros, beleza? Show de bola, então. Prosseguindo. Próximo exercício, vamos lá. Correndo com uma bicicleta ao longo de um trecho retilíneo de uma ciclovia, uma criança mantém a velocidade constante. A velocidade constante de módulo igual a 2,5 metros por segundo. Beleza, aqui entra a ideia do módulo, né? Isso aqui representaria a parte de cinemática vetorial. Eu vou levar em consideração esse exercício como um exercício de movimento uniforme, só que escalar. Ok? Então eu estou considerando esse exemplo, né, como um escalar. Beleza? Aqui a gente ainda não viu cinemática vetorial, mas para frente a gente vai discutir isso. Mas essa ideia aqui é velocidade escalar constante. Ok? Para cada instante, então, vai se manter constante. Então eu sei que a velocidade, nesse caso, vai ser menos 2,5. Eu vou explicar o porquê desse menos aqui. Na verdade, tem a ver com a inclinação dessa reta. Esse ângulo de abertura aqui, que eu chamo de gama, é a mesma ideia do exercício passado, entre 180 graus e 90 graus. Então eu sei que a velocidade nesse cara, né, a tangente de gama vai ser igual à velocidade, e esse cara aqui vai ser um valor negativo, né? Então esse cara vai ser menor que zero. E como eu sei que no enunciado ele deu
como sendo velocidade constante de módulo igual a 2,5, eu estou assumindo que essa velocidade é igual a menos 2,5 metros por segundo. Tudo bem? Eu já estou assumindo. Por quê? Por causa dessa inclinação aqui. Show de bola, então. O que isso implica, né? Que esse movimento aqui é um movimento retrógrado. Ok? O que significa? Então, você pega lá uma trajetória. Você tem a bicicletinha aqui, né? A criancinha com a bicicletinha. Você tem uma posição inicial, que eu desconheço, né? S0. Só que eu tô o quê? Andando no sentido contrário, né? Então, a velocidade ela está apontada no sentido contrário, né? Essa seria a velocidade escalar desse cara. Tá no sentido contrário à orientação. Beleza? Show de bola, então. Ok. O que eu consigo tirar de mais informação desse cara, né? Segundo o referencial adotado, no instante t igual a 15 segundos, a posição x da criança é igual a... Beleza, então ele quer a posição desse cara aqui, ó. Então aqui você tem 15 segundos. Ele quer essa posição que eu vou chamar de x. Micael, como que a gente procede com a resolução desse problema? Vamos lá, dica. O que eu sei de movimento uniforme? Eu sei que é um movimento uniforme porque a sua velocidade ela é constante. Ok? Então, S igual a S0 mais VT. Esse é o gráfico desse cara aqui. Só que como a velocidade nesse caso é negativa, então isso aqui, né, vai ser o quê? Vou representar em termos de x, porque ele colocou como sendo x, então vai ser x para um certo instante t é igual a x0, né, que pode ser esse cara aqui, x0, menos 2,5 vezes o instante. Bom, ele deu um ponto para a gente nesse gráfico, né, que é esse cara aqui, que é para o instante 30 segundos, eu vou estar na posição 25. Com isso, eu consigo determinar quem que é x0, concorda? Então, vamos lá. Então, quando o meu x de t for 30, eu sei que esse cara vai estar na posição 25. Isso aqui é igual, né, a posição x0, que é quem eu preciso determinar, né? Que eu não conheço esse cara, eu desconheço, então eu consigo determinar a partir desse ponto, menos 2,5 vezes t, que nesse caso vale 30, né? 30. Ok. Isso implica que 25 é igual a x0 menos 25 sobre 10. Então, isso implica que x0 vai ser igual a... aqui vai dar 25, 50, 75, né? Soma com 25 vai dar 100. 100 metros. Tudo bem? Por que metros? Porque é a unidade que está no gráfico, beleza? Tem que sempre olhar para isso também. Poderia estar em quilômetro? Poderia. Aqui poderia estar em horas? Poderia. Né? Então tem que sempre ficar esperto com essa ideia. Pronto, determinamos quem que é x0. Então agora eu pego x de t igual a 100 menos 2,5t. Como ele quer para o instante t igual a 15, basta fazer o quê? X de 15 igual a 100 menos 2,5 vezes 15. Isso aqui vai dar, se eu não me engano, 37,5, né? 2,5 vezes 15. 37,5 menos 100, 62,5, né? Então, x de 15 é igual a 62,5. Se eu não fiz nenhuma conta errada, deixa eu verificar aqui. 75 dividido por 2, 37,5, né? Beleza. 100 menos 37,5. 100 menos 40, 60, né? 37,5, falta 2,5 para completar, então 62,5. Perfeito, perfeito, em metros. Matamos o problema, ok? A alternativa E. Show de bola. Bom, beleza, então, indo aí para o próximo exercício, né? A gente tem o seguinte. A figura mostra... Deixa eu pegar a canetinha aqui.
A figura mostra um gráfico da velocidade em função do tempo. Beleza, então é a velocidade em função do tempo para um veículo que realiza um movimento composto de movimentos retilíneos uniformes. Sabendo que t igual a zero, a posição do veículo é x0 mais 50 km. Calcule a posição do veículo no instante t igual a 4 horas. Beleza, ele quer a posição do veículo no instante t igual a 4 horas. Cara, exercício até que razoavelmente tranquilo, tem duas formas, eu vejo pelo menos duas formas de resolver este problema. Primeiro, usando área, né, usando a ideia de área, então você tem a área 1 aqui, e até o instante t igual a 4 horas você tem uma área 2. Seria uma forma de você pensar. E utilizando a ideia das funções. Na verdade, pegar esse cara e passar por um gráfico de posição em relação ao tempo. Também daria. Uso de cálculo integral. Será que é interessante, cara? É a mesma ideia, né? Você praticamente vai ter a mesma ideia. Tudo bem? Por quê? Se eu calculo o meu ΔS, lembra? Meu ΔS é igual numericamente à área, né? Eu posso pensar assim, bom, isso é uma propriedade gráfica no gráfico da velocidade em relação ao tempo. Beleza. Então, se eu calculo essa área e calculo mais essa e somo essas duas, eu vou ter a variação da minha posição, né? Então, o meu ΔS, ou seja, minha posição para o certo instante que eu quero, que nesse caso é 4, menos a minha posição S0, isso aqui vai ser igual à soma das áreas, né? Esse símbolo aqui, né, é um somatório, ok? Onde eu vou ter 1 até 2. Então, aí, a N, né? Opa. Aí. Onde começa em 1 e vai em 2. Então, isso aqui é a mesma coisa, né? A1 mais A2. Beleza. Como eu quero para o instante 4, né? Então, tem que calcular essas áreas até esses instantes. Como que eu faço, então? Né? A1 é justamente quem? É justamente esse cara aqui, né? Então, basta eu fazer o quê? Menos S0. Isso aqui é igual a A1. A1 é 15 vezes 1. Mais, aqui, qual que é a base, né, desse retângulo? Vai ser 2, né? 2. E a altura desse cara vai ser menos 20. Então, mais menos 20 vezes 2, né? Então, resolvendo isso aqui, eu tenho S de 4 é igual, né? Vou passar esse S0 para o outro lado. Esse S0 vale quem? Mais 50, né? Então, 50 mais 15 menos 40. Ah, então S4 é igual a 25 quilômetros. Resolveu o problema. Ah, Micaela, tem como usar cálculo? Quer fazer por cálculo? Vamos lá. Área 1 é igual a ΔS1. Isso aqui vai ser igual, equivalente, né? A fazer o seguinte, A1, né? Ou melhor, ΔS1 é igual a integral da velocidade, né? Que vale 15 vezes a variação infinitesimal do tempo, que vai de 0 a 1, né? Qual que é a diferença? Aqui tem uma constante, essa constante sai para fora, então isso aqui vai ser 15 vezes a integral de 0 a 1 dt. Isso aqui é igual a 15 vezes 1, que é igual a 15 quilômetros, né? 15 quilômetros. Beleza. Agora eu quero calcular ΔS2, né? A1, agora eu vou fazer A2, que é igual a ΔS2. Isso implica que ΔS2 é igual a integral de 2 a 4, beleza? De 2 a 4 da velocidade, que é menos 20, né? Vezes
menos 20 dt. Então, isso aqui vai ser igual a... Menos 20 é constante, para uma integração ela sai para fora. Então, fica menos 20 integral de 2 a 4 dt. Pelo teorema fundamental, fica menos 20 vezes 4 menos 2. Isso aqui dá 2, né? Então, 2 vezes 20. Isso aqui vai ser igual a menos 40 quilômetros. Tudo bem? Ah, mas eu sei que... Deixa eu apagar aqui. Eu sei o seguinte, que isso vai ser minha área total, né? Meu ΔS total, que é igual a S do instante. Então aqui, ó, eu poderia pensar também da seguinte forma. ds é igual, ou melhor, eu posso pensar da seguinte forma. S por um instante 4, menos S por um instante 0. Isso aqui tem que ser igual a esse cara aqui, né? A1 mais A2. A1 mais A2, que na verdade é igual a ΔS1 mais ΔS2. Portanto, S4 para o instante t igual a 4 vai ser S0 mais ΔS1 mais ΔS2, que é igual S0 é meu x0, né, que é mais 50, mais 15, menos 40. Portanto, S para o instante 4, isso aqui vai ser igual a 65 menos 40, 25 km. Cara, beleza, usei cálculo aqui, mas assim, é necessário? Não precisa, né? Isso aqui é um retângulo, então você não precisa utilizar... Ah, mas quer deixar um pouquinho mais bonitinho? Beleza, utiliza o cálculo, mas não tem essa necessidade, beleza? Mas, apenas por curiosidade, estou mostrando aqui como resolveria com o uso ali de integral. Tranquilo, pessoal? Bem de boa, né? Exercício bem tranquilinho. A outra forma de você resolver seria aplicar a ideia de transformar esse gráfico, né, num gráfico de posição em relação ao tempo. Aí daria um pouquinho mais de trabalho e tal. Não vou fazer, eu acho que esse método aqui é o mais simples. E na realidade, quando você usa o integral aqui, né, na verdade, quando você faz a área numericamente igual à área, ou melhor, a variação do deslocamento, né, para um certo instante e tal, até um certo instante, por exemplo, do instante, para um certo instante t até um instante zero, né, nesse caso o t nosso foi 4, quando eu faço isso e eu olho para um gráfico, né, isso aqui é igual numericamente à área, cara, o que eu estou resolvendo ali, na verdade, é uma integral, entendeu? É mais ou menos essa ideia, beleza? Então, por isso, usar isso aqui é irrelevante. Tranquilo, faz ali por base vezes altura, acabou, resolve o problema, beleza? Só tem que tomar cuidado para interpretar justamente essa variação, porque minha variação, ó, tá indo de 0 a 4, né? Então, quando eu calculo o meu ΔS total, eu estou fazendo a área desse mais a área desse, beleza? Por isso que eu somo, né? Por isso que eu posso fazer essa jogadinha, né? Essa ideia aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo, então. Vamos ver agora o seguinte. Ah, claro, aqui, ó, entre 1 e 2. Ah, por que você não considerou entre 1 e 2? Eu indiretamente considerei, só que ele vale nulo, né? Ele é nulo. A velocidade é zero, então se eu aplico na integração aqui, vai ser zero. Então, não entra na minha conta. Tudo bem? Por isso, no intervalo de 2 a 4, tem que fazer bonitinho. Beleza. Ah, e se essa função variasse, se essa área, né, variasse com uma certa função, por exemplo, a velocidade dependeria de um certo tempo. Então, por exemplo, 20t a quinta, aí sim eu teria que aplicar a integração, né? Mas enfim, isso não foi necessário. Aqui a gente está trabalhando com movimento uniforme, algo bastante simples, porque a gente trabalha com velocidade constante, né? Então, show de bola. Então, bora lá. Última questão, uma questão aí, cara, um pouquinho interessante e é uma pegadinha. Vamos analisar ela aqui. Um estudante observou o movimento de um móvel durante certo tempo. Verificou que o móvel descrevia um movimento retilíneo e anotou os valores do espaço e de tempo correspondentes, construindo o gráfico da figura ao lado.
Beleza, ele construiu lá o gráfico, tudo bem. Pode-se afirmar que a velocidade do móvel é constante e vale 1 metro por segundo, tendo em vista que o ângulo que a reta faz com o eixo dos tempos é de 45 graus. Ah, isso aqui é interessante, hein, cara? Será? De fato, né? 45 graus, a tangente de 45 graus. Isso aqui vai me dar 1. Velocidade é igual a tangente de 45 graus. Isso aqui é igual a 1 metro por segundo, né? Pelas unidades aqui do gráfico. Então faz sentido. Mas vamos lá. Um estudante observou o movimento de um móvel durante certo tempo. Ó, ele descrevia um movimento retilíneo. Percebe que tá vaga essa informação, né? Essa informação em específico, ela tá vaga, cara. Se ele falasse que o móvel descrevia um movimento retilíneo uniforme, show de bola, essa aqui iria estar correta. Mas como ele não dá essa informação, então tá faltando alguns dados, né, para eu assumir isso. Então, de fato, essa aqui não pode ser. A velocidade do móvel é constante e vale. Eu não posso afirmar nada sobre a velocidade, né? Eu não sei se é uma velocidade variável, porque simplesmente eu não sei nada a respeito desse móvel. Eu apenas sei que ele descreve um movimento retilíneo. O fato dele... Ó, olha como você tem que ficar atento. O fato dele ser uma reta não necessariamente é um movimento uniforme. Isso implica em algumas técnicas de regressão, né? Você pode ter, por exemplo, ao invés de você usar um gráfico desse tipo, você usa com relação a ln, a logaritmo. Então tem que ter esse cuidado, né? Não, esse aqui não é também. A B não pode ser. Se ele fosse constante, né? Se fosse um movimento uniforme, seria 1 metro por segundo. Esse cara aqui ia estar correto. A A seria correta, né? A pessoa que não se atenta a esse fato já vai lá e já marca A, né? Porque é o que parece ser. Mas não é, porque realmente está faltando informação aqui, ó. Né? Eu não sei se é um movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado ou variável. Não sei. Pode ser um movimento variado? Pode. Você faz ali uma regressão. Uma regressão, você vai ter uma reta. Né? Você pode ter uma reta. Então, na nossa conclusão, a gente conclui o quê? Que faltam dados para calcular a velocidade do móvel. Né? Falta dados. Se ele falasse, o móvel descreve um movimento retilíneo uniforme, beleza, show de bola. A A estaria correta. Mas está faltando esse dado aí. Ok? Essa informação aqui está vaga. Então faltam dados. A alternativa D é a correta. É uma pegadinha, né? A aceleração e a velocidade do móvel estão indeterminadas. Não. Então tem que ficar atento com isso. Beleza? Eu não posso assumir nada com relação à velocidade. Então é isso, pessoal. Acho que por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. A gente, cara, discutiu bastante coisa, né? Discutimos bastante coisa, até resolvemos aqui, brincamos. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do conteúdo, dê aquele like, compartilha com as pessoas. Se não for inscrito, se inscreva no canal, que isso ajuda muito e ajuda a gente a crescer. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Valeu. Falou!